Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, eu gostaria de convidá-los a abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13 e vamos até o versículo 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Hoje à noite eu tenho uma missão de tratar sobre um subtema. Vocês estão estudando uma série sobre metanoia e hoje nós vamos compartilhar com vocês o subtema Transformados para Transformar. E especificamente a mensagem que eu quero compartilhar, sobretudo, nos leva a refletir a condição do nosso coração em relação a Deus e ao seu reino. E eu quero mostrar como Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele nos chama a entender qual é o comportamento de um coração transformado e sobre o custo que há em tudo isso. E quando nós falamos sobre custo, eu estou me referindo à capacidade que nós temos de calcular perdas e ganhos a partir de nossas decisões. E decisão, entenda-se que é qualquer situação, não importa qual seja a escolha, haverá perdas e ganhos. Nesse caso, calcular o custo de alguma coisa é tomar consciência de que vamos perder ou ganhar nas decisões que iremos tomar em nossa vida. Entretanto, o cálculo do custo que devemos fazer não diz respeito apenas à nossa vida material, sobre qual é o melhor emprego, esse ou aquele que eu vou escolher, ou com quem eu irei me casar. Não apenas essas escolhas do ponto de vista social e material, mas também de respeito aos dilemas da vida espiritual. Uma decisão que você precisa tomar é de seguir Jesus na forma que Jesus estabeleceu, não na sua própria forma. E isso nos leva a Mateus capítulo 5, dos versículos 13 a 16. Mas antes de fazer uma exposição desta porção, nós precisamos nos situar aonde nós estamos na fala de Jesus. Nós estamos dentro do Sermão do Monte, mas o Sermão do Monte não começa em Mateus capítulo 5, do versículo 13 a 16. Pelo contrário, existe uma construção que começa lá no capítulo 4, do versículo 12 a 17. Encurtando aqui a história, só para a gente se situar, em Mateus capítulo 4, do versículo 12 a 17, nós vemos que Jesus torna o seu ministério público para todas as pessoas. E ele chama os seus primeiros discípulos, que são Pedro, André, Tiago e João. E esse ministério público de Jesus começa numa região chamada Galileia. E começa na Galileia justamente para cumprir a profecia do profeta Isaías, descrita lá no capítulo 9, dos versículos de 1 a 7. E, parafraseando mais ou menos, Isaías diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E é justamente isso que acontece quando Jesus torna o seu ministério público na região da Galileia. No tempo de Jesus, a Galileia fazia parte da tetrarquia de Herodes Antipas. E era uma região rica no que diz respeito ao sustento financeiro, mas, por outro lado, era uma região desprezada pelo povo de Judá e era uma região que andava em trevas devido ao distanciamento de Deus daquele povo. Especificamente era chamada de Galileia dos gentios. Existia até um deboche contra a Galileia naquele tempo por parte dos moradores de Judá. Quando a gente chega em João, no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 50 a 52, nós temos um deboche contra Nicodemos, que era doutor da lei. É interessante que Nicodemos vai defender Jesus
E alguns fariseus se irritam com Nicodemos defendendo Jesus, que diz assim: por acaso tu também é da Galileia? Observe e verás que da Galileia não se levanta profeta. E isso era um deboche contra quem era da Galileia. No entanto, é interessante mencionar que, por mais que na Galileia não se levantava profeta, com exceção de Judas Iscariotes, Jesus chamou 11 apóstolos da Galileia. E parte do ministério de Jesus foi desenvolvido na Galileia, especificamente nas extremidades da região norte da Galileia, e a cidade de Cafarnaum era um ponto aonde Jesus desenvolveu boa parte do seu ministério, que ficava também na região da Galileia. O primeiro milagre que Jesus realizou, inclusive, foi em Caná da Galileia. Lá em João capítulo 2, versículo 11, nós temos esse relato, que Jesus ali transforma água e vinho. E a partir daquela região, Jesus começa a percorrer toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Tanto que a sua fama correu não somente nas regiões da Galileia, mas também na região da Síria. E como naquela época não havia muitos milagres, no momento que Jesus começa a curar e expulsar demônios, logo multidões começavam a segui-lo. E eram multidões de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, da além do Jordão. Todos começaram a segui-lo por conta da fama de curar enfermos e de expulsar demônios. Qual é o nosso ponto aqui? Jesus, ele não queria que as multidões o seguissem com motivações erradas, só porque ele curava, ou porque ele expulsava demônios, ou porque ele resolvia problemas. Logo, lá na Galileia, em uma região montanhosa, Jesus sobe a um monte, afasta-se um pouco das multidões, chama para perto de si os seus discípulos e começa a ensiná-los a partir de ali. Não se sabe ao certo qual foi o monte que Jesus subiu, mas ali a gente tem um fator histórico. Por quê? Porque assim como no Monte Sinai, Moisés recebe a lei por meio de Deus, é num monte que Jesus também recebe as palavras do seu Pai para transmitir aos seus discípulos. E ali ele se assenta, começa a ensinar, como era comum dos rabinos e dos mestres assentar-se para ensinar. Então, a partir desse ensino de Jesus, nós temos agora o que nós chamamos de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7. E, por sinal, é um grande sermão. É o primeiro sermão, nós temos pelo menos 5 sermões no Evangelho de Mateus, e aqui é o primeiro sermão do nosso Senhor Jesus, e esse sermão lida diretamente com o que é um coração transformado, lida diretamente com a ética no reino de Deus. Este sermão mostra com muitos detalhes como é a vida de um arrependido, a vida em arrependimento que caracteriza o povo que vive para o Senhor. Também nós temos aqui neste sermão bênçãos descritas que são derramadas sobre a vida daqueles que têm um coração arrependido. Agostinho de Hipona dizia que o sermão que está diante de nós, que é o Sermão do Monte, ele é perfeito em todos os aspectos e em todos os seus preceitos. É um sermão que molda toda a vida de um cristão. E alguém já dizia que o homem e a mulher que vive este sermão, que se esforça para viver este sermão, é o homem e a mulher que deve ser parabenizado, é o homem e a mulher, é o jovem que deve ser imitado por conta dessas características. Após Jesus acabar de ensinar seus discípulos as virtudes visíveis de uma vida de alguém transformado, que está nas bem-aventuranças, no capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 11, imediatamente Jesus passa para o segundo tópico do seu sermão, que é para falar sobre quem tem essas bem-aventuranças, essas virtudes. O próximo passo agora é salgar a sociedade em que está e ser um luzeiro na sociedade que se encontra. Então Jesus vai esclarecer pelo menos 2 verdades aqui, que são as 2 verdades que eu queria trabalhar com vocês nesse subtópico, né? Transformados para transformar. A primeira verdade é que Jesus vai esclarecer como ele quer que seus discípulos sejam sal e luz. A segunda verdade é que ele esclarece como são aqueles que o seguem, mas não seguem ele da forma que ele estabeleceu. E aí Jesus trata esses como insípidos
e omissos. Então são essas duas verdades que eu queria tratar com vocês. E eu quero tratar a partir da exposição do próprio Cristo. No versículo 13 nós temos a metáfora do sal e no versículo 14 nós temos a metáfora da luz. Nós vamos estudar essas duas metáforas e depois nós vamos caminhar para algumas aplicações práticas. Primeiro, vamos falar sobre a metáfora do sal descrita no versículo 13. Olha comigo. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, se não para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, segundo Jesus, em sua primeira metáfora, os verdadeiros cristãos são, neste mundo, como sal. Eles não vão ser. Quem é cristão já é sal, segundo Jesus. Mas este sal tanto pode salgar, quanto ele pode ser insípido. Então, nesta metáfora, há dois aspectos que envolvem o cristão. No primeiro aspecto, Jesus trata o sal que salga o cristão como alguém que dá sabor aonde ele está. E por isso nós queremos pensar neste momento sobre as características positivas do sal. A primeira característica positiva de tantas que o sal tem, a mais evidente e geral característica do sal, é que ele é essencialmente diferente do meio em que está posto. Onde ele é lançado, ele é diferente e ele tem um poder que justamente diferencia ele dos outros alimentos. Eu poderia exemplificar com a questão de uma pessoa que é cega. Uma pessoa que é cega, ela está com um alimento na mão, e quando ela vai ingerir este alimento, ele, mesmo cego, vai entender se o sal está ali ou se não está. Ele vai ter essa noção. Jesus quer dizer aqui que o cristão, ele é tão diferente, aquele que segue ele, é tão diferente dos outros homens ou mulheres mundanos, como um sal num prato difere do alimento em que é colocado. Essa é a diferença. A ideia nos leva para uma segunda característica do sal, porque o sal tem um sabor peculiar, somente dele. Ele transmite um pouco do seu sabor aonde ele é colocado. A ideia é que, independentemente do ambiente em que ele é lançado, ele se distingue. E ele passa um pouco do seu sabor no ambiente em que ele está. O cristão deve ser distinguido e logo ele deve influenciar o meio em que ele se encontra. Mas uma terceira característica do sal é de preservação. Talvez essa é a mais mencionada quando nós falamos sobre sal. O sal detém a decomposição. Ele age como um antisséptico aonde ele está, de modo que germes latentes não destruam determinadas propriedades. Especificamente, nós podemos usar o exemplo da carne, onde esses germes eles são neutralizados com o contato com o sal. Então tem essa característica de preservação. Os discípulos de Jesus também são chamados a serem purificadores neste ambiente imoral que nós vivemos, que é o nosso mundo. O cristão é um purificador moral num ambiente imoral, aonde os padrões do mundo são baixos. O crente chega, o cristão chega, o discípulo chega e ele, pelo menos, entardece que a putrificação daquele ambiente se concretize. Porque nós sabemos, nós temos a certeza que isso só vai ser consumado quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. Mas enquanto o nosso Senhor Jesus não vem, nossa missão é entardecer essa putrificação da nossa sociedade. E nós temos pelo menos uma ilustração alegórica que é muito interessante, que eu queria que você abrisse comigo, que é um texto lá em 2 Reis. 2 Reis capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 22. 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. E aqui é um acontecido na vida do profeta Eliseu. Olha o que diz. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade,
como vê o meu Senhor. Porém as águas são más, e a terra é estéril. Eliseu disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então, não é uma interpretação literal, é uma interpretação alegórica que nós estamos fazendo aqui. E a interpretação traz a ideia de que o sal traz vida, tira a esterilidade daquelas águas. É fato que Deus está ali por trás, com a sua mão poderosa, fazendo esse milagre. Mas é interessante que o profeta Eliseu utiliza sal para isso. Joga sal nas águas que eram amargas, que causavam esterilidade. E isso nos mostra que sal traz vida. E é por isso que o Senhor diz: olha, se você me segue, você é sal, você traz vida. E isso nos leva ao segundo aspecto da fala de Jesus, porque nós vemos aqui as características positivas do sal, mas Jesus também fala sobre as características negativas do sal. Volte comigo lá para o texto de Mateus capítulo 5, onde na parte B do texto, Jesus já diz assim: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, o cristão também pode ser um sal insípido. Eu posso chegar nesse ponto de ser insípido. Você pode chegar nesse ponto, mesmo sendo cristão, mesmo frequentando a igreja. Mas Jesus falou, olha, que se você é sal, mas se você não salga, você é insípido. Olha só, pensando nas características negativas do sal, um sal insípido, ele é inútil. Talvez você pense, não é tão inútil porque eu uso sal insípido na minha casa. Quando minha mãe está cozinhando, eu compro o sal lá e o sal é insípido. O sal insípido é um sal sem propriedade, é um sal sem minerais. E geralmente ele de fato tem utilidade nas nossas cozinhas de hoje. Hoje a maioria do sal, que praticamente 80% da população usa, é um sal insípido na sua cozinha. Não sei se você sabe disso, mas só você ler lá num pacotinho de sal se aquele sal que você tem na sua casa é insípido ou não. Geralmente é. Porque um sal de maior qualidade com minerais, ele é mais caro, então ninguém compra. Compra aquele que é mais barato. Todavia, levando em consideração o tempo de Jesus, Jesus está dizendo que se seus discípulos não atuarem no mundo, assim como o sal atua num alimento, ele perde a sua virtude. E perdendo a sua virtude, ele se torna como o sal que perde a sua salinidade. Essa é a comparação de Jesus. Então o crente torna-se uma substância completamente inútil aonde ele está. Ele não mais se distingue, ele não é mais diferente. E aqui eu posso até responder uma pergunta: como eu posso me tornar um cristão inútil? Como? Basta eu não salgar. Basta eu não fazer a diferença. Basta eu não fazer nada. Somente seguir o fluxo do ambiente em que eu estou. Ser como as pessoas que não conhecem a Deus é. E isso não é estratégia. Isso é falta de salinidade. É o que Jesus falou. Se você não se distingue no ambiente em que você está, como alguém que tem princípios, como alguém que tem valores, e não qualquer valor, não qualquer princípio, mas os princípios elementares de Deus, aquilo que Deus ensinou, então você talvez esteja nessa classe de pessoas que Jesus está fazendo uma crítica. Olha, tem pessoas que me seguem aqui, tem uma multidão que me segue aqui, mas é uma multidão insípida, é uma multidão que não se distingue de nada, que não faz nenhuma diferença. Olha, eu poderia mencionar aqui o exemplo de Ananias, Misael e Azarias, que eram os 3 amigos de Daniel, que quando eles estavam na Babilônia, especificamente lá no capítulo 3, nós temos a história, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram livres da fornalha de fogo ardente. Mas talvez você nunca parou para pensar que houve pelo menos 3 levas de Judá para a Babilônia, para o cativeiro babilônico. Então pelo menos 3 remessas de judeus foram levados cativos de Judá
para a Babilônia. Dentro dessas 3 remessas, há mais de 10.000 judeus. Há mais de 10.000. Tirando, com exceção de Daniel, porque estava em outra província, na província em que a estátua foi levantada, estava ali Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando a estátua de Nabucodonosor foi levantada e foi decretado que todos adorassem aquela estátua, naquela província não só tinha de judeu Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, tinha mais. Foram levados mais de 10.000, certo? Mas quando as buzinas tocaram, quando as trombetas tocaram, foi o que aconteceu com a maioria? Eles se prostraram. Só quem ficou de pé foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí você pergunta, como assim? Cadê aqueles restantes do povo de Deus? Cadê eles? Eles estavam insípidos. Eles perderam a salinidade. Talvez por medo, talvez por influência. Muito provavelmente foi o medo, o temor ali. Mas eles não se distinguiram. Não se distinguiram. Quem se distinguiu foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a gente pode aplicar o mesmo exemplo com Daniel. Quando saiu o decreto do rei Dario, por influência de magistrados, que ninguém poderia fazer oração a um deus ou a qualquer outro rei, senão ao próprio rei Dario, do período de 30 dias, o texto vai declarar que tão somente Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Mas não só tinha Daniel naquela província não, viu? Tinha muitos outros judeus. E a gente não sabe da história de nenhum. Talvez porque eram insípidos. Talvez porque perderam a salinidade. E pelo contexto a gente sabe que existia uma perseguição contra o próprio Daniel. Mas o fato é o seguinte. A gente pode perder nossa salinidade na medida que a gente começa a se prostrar para objetos, para coisas que qualquer outra pessoa do mundo faz, meu irmão. Aí a gente, para ir na vibe da galera, dá aquele sorriso meio amargo para aqueles ímpios e aceita a vida que eles têm e leva a vida do jeito que eles levam. Olha só, segundo Jesus, sal insípido, ele não serve para nada além de ser lançado fora. É o que Jesus diz, olha, para nada mais presta, no versículo 13, especificamente na parte C aqui, olha, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, um sal insípido só serve para ser lançado fora nas ruas e ser pisado pelos homens. E aqui é até, a linguagem do evangelista Mateus é até uma linguagem mais sentimental e sensível. Porque quando a gente vai na linguagem do evangelista Lucas, que trata sobre o mesmo texto, lá no capítulo 14, no versículo 35, olhe comigo o que é que o evangelista Lucas diz. Lucas capítulo 14, versículo 35. Olha só, 14:35. Olha o 34 e 35, diz assim: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançando fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só, no registro de Lucas, a propriedade que a gente vê sendo tratada pelo Senhor Jesus, que é do mesmo texto que a gente leu em Mateus, só que na versão de Lucas está implícito algo. E ele vai dizer que o sal não serve, um sal insípido, não serve nem para a terra, serve nem para um monturo. Não serve para a terra, não serve para um monturo. Traz a ideia de que tipo assim, que é até mesmo uma perda de tempo pegar esse sal e lançar na terra. Pegar esse sal e lançar no monturo de alguma coisa. Isso é um gasto de energia. E a ideia é de que a gente não precisa gastar tempo ou energia com quem não quer salgar, meu irmão. Com quem não quer ser sal. Com quem não quer andar disposto e disponível para a vontade de Deus. Não gaste energia, não gaste tempo
porque nem para a terra serve, nem para monturo serve. É interessante que nós somos recomendados pelo Senhor a gastarmos tempo com quem não conhece Deus, mas com quem acha que conhece. E ao invés de ser sal, está sem salinidade, prejudicando pessoas de se aproximarem da fé com o seu mau testemunho, com os seus maus exemplos. Com estes, o Senhor diz assim: olha, nem para a terra presta, nem para o monturo presta. Então não gaste tempo com quem nem para a terra presta. Se não conhece a Deus, gaste esforço e energia para que conheçam a Deus. Mas para quem está impedindo pessoas de chegar, não gaste tempo nem energia com pessoas assim. A ideia também de ser lançado fora de Jesus é que quem for insípido neste mundo, no dia do encontro com o Senhor, será lançado também fora do seu reino, tá certo? Essa é a verdade para pessoas que são transformadas, mas não querem serem canais de Deus para transformar outras pessoas. Essa é a ideia. Vai chegar um momento em que você vai se encontrar com o Senhor, meu jovem, minha jovem. Ninguém vai escapar disso aqui. A gente vai se encontrar com Ele. E quando nós nos encontrarmos com Ele, Ele que sonda o nosso coração e que conhece todos os nossos caminhos, é Ele que vai julgar se salgamos ou se nós formos insípidos. E se formos insípidos, Ele nos lançará para fora do seu reino. Volta comigo lá para Mateus capítulo 5 e vamos contemplar aqui a outra metáfora, e agora é a metáfora da luz. No versículo 14 do capítulo 5, Jesus diz: vós sois, mais uma vez, vocês não serão, vocês são, vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Todo mundo vê a cidade que está edificada no monte. Jesus diz, olha, tratando sobre essa metáfora da luz: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. A ideia aqui é de colocar debaixo de um banco, de uma cama. Você não acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma cama, não. Jesus diz: coloca no velador, coloca no ponto mais central da casa, e ali ela alumia todos os que se encontram naquela casa. E Jesus conclui dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha só, a luz, a principal propriedade da luz é que ela é totalmente diferente das trevas. Ela é diferente das trevas. A menor centelha de luz que você pode enxergar pode clarear uma sala escura. Por mais que pouco, mas clareia. E ela é vista prontamente. Geralmente a gente identifica brechas nos telhados de casa por conta de uma centelha de luz que o sol transparece ali. E dentro de todas as coisas criadas pelo nosso Deus, a luz, ela é a mais útil. Por quê? Porque a luz fertiliza o solo que Deus criou, a luz guia, a luz reanima. É tanto que lá no Salmo 30, nós temos um texto bastante conhecido, onde o salmista vai dizer assim, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que é a ideia de claridade, de luz. A gente sai das trevas e a gente chega à luz. Sem a luz, este mundo seria um obscuro no vazio. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Foi o que o Senhor disse: haja luz, e aí houve luz. Então, segundo Jesus, os cristãos, os discípulos do Senhor, aqueles que foram transformados por Ele, eles são como luzeiros neste mundo. E primeiramente, a luz que os discípulos mostram não é luz própria, certo? Não sei se vocês pegaram aí o profeta Mirim um dia, aí no rio do Instagram, né? Ele estava se comparando a uma luz, e ele disse que tinha luz própria nele. Ele não precisa do brilho de ninguém do lado dele, porque geralmente o pessoal estava se chegando nele para ganhar mídia em cima dele, era o que ele estava dizendo. Aí ele diz assim: olha, eu não preciso de ninguém, eu tenho luz própria. Não, irmãos, ninguém tem luz própria. A gente só resplandece a luz do nosso Senhor, somente a luz do nosso Deus. Os discípulos mostram que a luz que eles transmitem é daquele que é a suprema luz, que é Jesus, que é a luz do mundo. Então a gente resplandece a luz do Senhor Jesus. E para brilhar nos lugares escuros do mundo, a gente precisa ser essa luz
que está numa posição estratégica, que está numa posição livre de qualquer bloqueio. Não debaixo da cama, mas num local onde as pessoas consigam lhe enxergar. E quando a gente diz assim, livre de qualquer bloqueio, eu sei que você já escutou muito sobre isso, mas a gente precisa continuar tocando em pontos assim. Sobre alguém que diz, olha, eu não vou ser crente, porque se for para ser crente como aquele, eu não quero. Que Deus nos livre de ser essa pessoa, irmãos. Que Deus nos livre de ser esse crente que estão usando como exemplo, que está bloqueado, que está numa posição ruim, estão utilizando ele como um mau exemplo. E não fique chocado, porque talvez alguém ainda não se achegou à fé por conta de nós, só porque nos conhece. Isso pode acontecer conosco. Só porque conhece a gente, diz assim, Deus me livre, eu vou naquela igreja nada, porque ali tem um bando de gente igual a ele. Que Deus nos livre desse bloqueio. Olha, a gente foi chamado, em certo momento, para expulsar uns demônios que tinham possuído um rapaz. Isso foi lá no bairro da cidade. E quando a gente chegou lá no bairro da cidade, tinha outra pessoa que estava conosco, que disse assim, pastor, eu não vou entrar aí não. Eu digo, por quê, meu irmão? Por quê? Não, porque eu tenho uns pecados aí, ó. Vai que esse demônio começa a dizer na frente de todo mundo. Misericórdia. Sei que dá vontade da gente rir, mas era para aquele cristão chorar, meu irmão. Chorar, porque está bloqueado. Está bloqueado. Os discípulos do Senhor, e aqui é uma citação do J.C. Ryle, ele diz assim, olha, os discípulos do Senhor não podem então esconder-se. Eles não podem viver escondidos, mas eles devem viver e trabalhar em lugares onde sua influência seja sentida e a luz que neles há seja mais plenamente manifesta a outras pessoas, não para glorificação própria, mas para que outros possam ver que a luz da verdadeira bondade de Cristo expressa-se em atos reais, de gentileza, de serviço, e os homens possam, consequentemente, porque essa será a consequência, ser levados a dar honra e louvor àquele que doa a luz. É o que Jesus diz aqui no final do versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Por quê? Porque eles verão vossas boas obras e vão glorificar a vosso Pai que está nos céus. Isso nos leva aos ensinos práticos dessas duas metáforas. O primeiro ensino prático que a gente tem aqui é: Jesus está dizendo que deve haver algo notório em você. Deve ter algo que distingue você. Você deve ter algo peculiar, que quando as pessoas olham, elas enxergam. E isso diz respeito muito sobre o seu caráter cristão. Se somos verdadeiros cristãos, nós também teremos um verdadeiro caráter cristão. Verdadeiramente, ninguém pode dizer que Cristo transformou ele ou ela, mas nada mudou nele ou nela, nada. Então, palavras que dizem assim, Deus me transformou, mas ninguém vê nada. E não basta você dizer, mas Deus conhece meu coração. Não basta, meu irmão, porque Jesus está dizendo que você tem que brilhar. E como é que ninguém está vendo o brilho? O brilho é interno, lá no coração. Não tem esse brilho na Bíblia não, meu irmão, certo? Não tem esse tipo de brilho na Escritura, que ninguém vê, só quem vê é você lá dentro. Não. Você é sal, você é luz, então todo mundo vê, certo? Todo mundo vê. Não quero generalizar, porque como servos do Senhor a gente escorrega e cai, certo? E a gente peca. Mas o servo do Senhor, ele vai até o Senhor e ele confessa os seus pecados, e ele abandona a sua vida de pecado, e ele é perdoado, e quando ele é perdoado, o brilho dele começa a ser restaurado novamente. Agora um
uma pessoa que se diz servo do Senhor, serva do Senhor, mas ninguém nunca vê brilho ou nada de mudança, não. São palavras que não valem nada. Segundo, se a gente deseja ser reconhecido como o povo que segue Jesus, como o povo de Deus, jamais a gente deve passar a nossa vida desocupado no seu reino. Jamais. Nós temos uma missão. A missão está escrita no texto. O Senhor está dizendo assim: brilhe também a vossa luz. As vossas boas obras devem brilhar para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. E quando eu digo não devemos passar a vida desocupados, é porque tem pessoas que se ocupam tanto com outras coisas. Então elas são ocupadas demais, com carreira profissional, com trabalho, e meu amigo, ninguém consegue olhar para ela e dizer que aquela pessoa é uma pessoa preguiçosa, porque todo mundo vê que ela não é, porque ela acorda cedo, porque ela dorme tarde, porque ela trabalha muito, mas não é sobre isso que Jesus está falando, meu irmão. Jesus quer que você trabalhe no reino, para Ele, aonde você está. Porque você pode trabalhar o dia todinho e a noite todinha, mas se você não se distingue aonde você está, se você não é um brilho ali, então não serve. Talvez você não seja preguiçoso do ponto de vista da lógica humana, mas do ponto de vista do reino, você está definhando, porque você foi transformado e você precisa fazer alguma coisa para que outras sejam transformadas. O que é que você tem que fazer? Brilhar, meu irmão. Brilhar nas suas decisões, nas suas ações. Deus te chamou para que você siga Ele, e para que você proclame quem Ele é, e para que você fale sobre as obras dEle. Irmãos, e isso está descrito em toda a Escritura. O Senhor quer que a gente transmita de geração em geração quem Ele é, as obras dEle, não quem nós somos, não quem eu sou. Ah, porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo, é porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, não é sobre você, meu irmão. Tem que contar os feitos de Deus, os atributos de Deus, quem Deus é. A história da humanidade não é sobre nós, é sobre quem Deus é sobre as obras de Deus, que misericordiosamente nos alcança. Então, se Deus te chamou para segui-lo, para proclamar quem Ele é, e para proclamar as obras dEle, se você não está fazendo ainda isso, se você não está fazendo isso, eu pergunto a você, qual parte do transformar pessoas você está fazendo? Nenhuma parte. Nenhuma parte. Terceira questão prática que Jesus nos ensina aqui: não podemos passar a vida pensando, vivendo ou fazendo coisas como as pessoas que não conhecem a Deus faz. Não, deve haver uma diferença de hábitos em nós, deve haver uma diferença de preferência em nós, deve haver também uma mentalidade diferente em nós, daqueles que não confessam a mesma fé. Se tem um culto de jovens como esse, mas o coleguinha, a coleguinha, ou seja lá quem for, está querendo tirar esse tempo de você. Ela não conhece Deus, ele não conhece Deus, e aí ele quer ir lá no shopping agora à noite, meu irmão. Certo? Quer ir lá no shopping agora à noite. Estão querendo tirar o teu tempo de crescimento espiritual. Talvez você já não tenha tanto, e o pouco que está restando, alguém está chegando lá e diz assim: ei, vamos, mas a tua preferência tem que ser outra, a tua mentalidade tem que ser outra. Dói na carne? Dói, meu irmão. Claro que dói. Claro que dói, porque é mais prazeroso para a nossa carne e gozar a vida ir lá para o shopping e tomar um milkshake e conversar e jogar a conversa fora, do que estar no culto de jovens. É claro que vai doer na carne, mas a tua preferência é outra, a tua mentalidade é outra, o teu hábito é outro. Então, pare, por favor, pare de ser aquela pessoa que se agradou de algo que um ímpio fez, um colega ímpio fez, uma colega ímpia fez. Aí você se agradou. Aí o que você vai fazer? Vai buscar um respaldo para fazer também, um respaldo bíblico para fazer também. Aí no final você abraça aquela argumentação barata: ah, isso não faz diferença não, isso não vai abalar minha fé com Deus. Mas não? Pronto, daqui a pouco, olha, porque você já perdeu salinidade. Porque quando alguém te convidou, tu poderia dizer assim: não, olha, eu vou no culto de jovens, vocês querem ir comigo? Pronto, depois do culto, se deu para deixar tu sair depois das 9, tu vai lá, né? Mais de 7, a gente tem que estar na igreja. Quer ir comigo? Não, vou para o shopping. Então vai.
Mas esse teu testemunho vai impactar muito mais, ó, o coração daquele coleguinha e daquela coleguinha, sabia? Rapaz, olha só. A gente chamou, era tão prazeroso isso, mas ela preferiu ir para o culto. Ele preferiu ir para o culto. Rapaz, eu fui pregar num local, o culto seria no sábado, e isso está sendo gravado, Deus permita que ninguém assista. O culto seria no sábado, ô Senhor, tenha misericórdia de mim. E colocaram na sexta o culto. Porque quando marcaram o culto para o sábado, descobriram que era a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Aí tiveram que jogar o culto para sexta. Aí eles convidaram um pregador para o sábado. Mas aí o pregador tinha marcado que no sábado, quando eles voltaram para a sexta, o pregador não podia mais, porque na sexta o pregador já tinha uma outra agenda. Aí ligaram para mim: pastor, o senhor pode vir na sexta aqui? E eu pensando normal que o culto era na sexta, né? Não sabia desse contexto. Aí quando eu cheguei lá, o pastor disse: mas pastor, ore por nós, porque o negócio está difícil aqui. Os homens se reuniram e disseram: pastor, o culto no sábado não vai dar certo não, bota na sexta. E afinal? E aí, meu irmão, eu tive que ceder para os homens, pronto. Eu digo: misericórdia, até sem poder eu preguei. Eu fiquei sem chão, meu irmão. Sem chão. E isso é uma tristeza, sabia? Porque nós somos o povo do hábito diferente, das preferências diferentes. Nós somos o povo que se distingue. Mas tem gente insípida que acaba prejudicando o crescimento da igreja. Porque não querem se render por completo à vontade do Senhor. Olha só. Eu quero concluir, porque eu já estourei o horário, mas a pergunta que eu quero concluir é com a seguinte: por que é importante você que foi transformado se esforçar para transformar? Por que é importante? E isso nos leva ao custo do discipulado, porque o custo do discipulado ele é intenso, não é de qualquer maneira. Lucas retrata isso muito bem. Eu queria que você só olhasse comigo para a gente finalizar. Lucas capítulo 14. Veja só. Lucas 14, versículo 26. No versículo 25 Jesus diz, ou melhor, Lucas diz, que grandes multidões acompanhavam Jesus. Mas aí Jesus se volta para essas multidões e diz o quê? Primeiro, olha o custo. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então seguir Jesus aqui exige um certo tipo de amor. É um amor específico, é um amor que está acima de todos os demais amores da sua vida. Quando a gente vai para o versículo 27, Jesus diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, não pode. Então seguir Jesus exige um certo tipo de amor, mas também exige um certo tipo de sofrimento. É um sofrimento específico, é um sofrimento de carregar uma cruz. E quando a gente vai para o versículo 33, olha o que diz: assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então exige-se também um certo tipo de desapego. Olha só, para quem é transformado, existe um certo tipo de amor que está maior do que todos os amores. Existe um certo tipo de sofrimento, meu irmão, que deve fazer com que você carregue uma cruz por amor àquele que deu a vida por você. Mas também exige um desapego. Você precisa se desapegar, por mais que doa, tem que desapegar daquilo que pode, de alguma maneira, macular teu relacionamento com o Senhor. Então, no discipulado, para um transformado, existem essas três demandas que não podem ser negligenciadas nem mudadas por gosto pessoal. E a ausência de qualquer uma delas desqualifica você, desqualifica a mim para o discipulado. Então, se tem uma multidão de pessoas que seguem Jesus, mas seguem Jesus de maneira confortável, seguem Jesus de maneira anônima, ninguém conhece que está na multidão, ninguém sabe quem ele é, são descompromissados com a fé, não mexem um polegar por Jesus. A palavra de Deus não governa a vida. Então é somente multidão. Não pode ser discípulo do Senhor. Para seguir Jesus nos termos que ele estabeleceu, é necessário que eu e você saia do anonimato. Em outras palavras, não dá para seguir Jesus sem mostrar o rosto para as pessoas. Não dá.
sem assumir diante de todos que nós temos um relacionamento sério com Jesus. Não. Cristo nos chamou para sermos luz, então nós devemos sair das sombras para brilhar sobre quem Ele é. A verdadeira igreja não é uma multidão simplesmente que segue Jesus. Tem uma multidão que segue Jesus. Não. A verdadeira igreja é a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus, no modelo que Jesus estabeleceu, retendo apenas aquilo que agrada a Deus, somente aquilo que agrada a Deus. Em suma, a igreja é a reunião daqueles que foram transformados e que serão usados pelo Cordeiro para transformar outras pessoas. Amém? Ore comigo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Senhor. Se não estamos salgando, se não estamos brilhando como o Senhor deseja, tenha misericórdia de nós. Mas não nos deixe à mercê de nossa própria sorte. Não nos deixe, Senhor, perder a salinidade. Não nos deixe perdermos o brilho. Mas que possamos brilhar na proclamação sobre quem Tu és, sobre Suas obras, e que pessoas sejam atraídas, transformadas e glorifiquem a Ti, Senhor, que és o autor de toda boa dádiva, de toda boa obra. Mais uma vez pedimos a Ti, perdoa os nossos pecados e usa-nos para o louvor e a glória do Seu nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer, irmão, pelo convite.